Olá pessoal, eu sou a Thaís Breda e está começando mais um episódio do podcast Fala aí Publicitário. E nessa temporada nós estamos falando sobre as tecnologias do agro 4.0, com o apoio do Farm Lab Unimar. Oi pessoal, eu sou Yasmin Zanoni e o assunto de hoje tem a ver com um mistério. Como um trator, ele consegue andar sozinho numa lavoura? Olá pessoal, eu sou a Isabelle Loredo. Tem gente que imagina que tem um controle remoto que o produtor coloca no Google Maps, será? Mas para explicar como isso funciona de verdade, nós convidamos o agrônomo Jairo Moura, que é especialista em agricultura de alta precisão e coordenador de treinamento na Jato. Seja bem-vindo, Jairo. Olá, um prazer estar aqui com vocês e ajudar a esclarecer esse mistério aí. A gente agradece. Então, Jairo, explica aí pra gente. O Google Maps mostra os caminhos porque ele tem aqueles carrinhos com câmeras, né, que passam filmando tudo em volta. Isso também acontece com o trator na lavoura? Na fazenda, o carrinho do Google não acessa a fazenda lá, né? Então é um pouquinho diferente. Todo o direcionamento da máquina na lavoura, ela acontece em função do posicionamento por satélites, né? Muito conhecido comumente como GPS, mas o GPS, na verdade, ele é uma constelação de satélites, né, que pertence aos Estados Unidos, como a gente tem outras constelações, como a GLONASS, a Beidou, né? Então, todas essas constelações, elas têm diversas funções, né? Seja na função militar, na função de telecomunicações, na função de posicionamento para a agricultura. Então, o satélite, ele tem lá suas chamadas bandas, né? E cada banda do satélite é utilizada para uma determinada função. E a agricultura dispõe de uma dessas bandas para se prover do posicionamento das máquinas no campo. Legal. E por que o Google Maps ele não basta, assim? A agricultura, por incrível que pareça, ela precisa de um nível de precisão muito grande no momento que a máquina está na lavoura, né? Então, dependendo da operação que você está fazendo, o nível de precisão, hoje existem tecnologias no campo que oferecem níveis de precisão de até 2,5 centímetros, né, de acurácia, uma palavra que a gente usa muito também. Então, basicamente significa dizer, onde eu passo na lavoura esse ano, ou eu vou passar várias vezes durante o ciclo da cultura, eu quero repetir o rastro. Então, existe um termo também muito utilizado que é a repetibilidade. A repetibilidade é você vir para a Unimar todos os dias para estudar e imagina que você vai passar num nível de precisão de 2,5 centímetros exatamente sobre o mesmo rastro todos os dias que você vem para a Unimar. Então, na agricultura, isso é preciso para minimizar os danos que a máquina vai causar, né, que o equipamento vai causar na cultura. Toda vez que você foge do rastro, um dano é causado à cultura e você deixa de colher algo, né, que é o dinheiro do agricultor, que é a produção. Mas as máquinas, elas não precisam de uma visão fotográfica? Como elas recebem os dados da fazenda, assim? Na verdade, os dados da fazenda não é imputado num sistema, né? O GPS, ele funciona da seguinte maneira. A operação em campo, usando o sistema de posicionamento, né, o chamado GNSS, que é o posicionamento global, durante a operação, o primeiro trabalho da operação no campo é mapear a lavoura. Então, a máquina, o operador vai dar uma volta na área a ser trabalhada, vai fazer um reconhecimento da área, criando limites, né, para que seja definido a área, o talhão, né? Então, um termo muito utilizado na agricultura de precisão é o talhão. Uma fazenda tem diversos talhões, né? Então, uma vez definido o talhão, é definido o limite desses talhões, a área é calculada e dentro do talhão o operador decide se ele vai trabalhar em retas, se ele vai trabalhar em curva. Então, existem os tipos de guias, né? Então, o tipo de guia é uma reta B, é uma curva B, é uma curva adaptativa.
É um formato de pivô, é um freeform, você poder trabalhar em retas, em curvas dentro do mesmo talhão. Isso o operador vai definir no momento lá de acordo com o relevo, com a topografia, que vai dar um melhor rendimento para ele, a melhor forma de trabalhar. Então, uma vez definido o talhão, é definida a área e em seguida o operador vai definir as guias, né? As retas AB, as curvas AB, e a máquina ela vai traçar, né, linhas paralelas àquela linha de origem que foi definida em função da largura do implemento que se está trabalhando. Sim. E errar uma linha ali no campo pode sim dar prejuízo de milhares de reais, ou isso é só exagero? Milhares de reais, acho que vai depender um pouquinho aí do tamanho da área, né, da pessoa, do agricultor. Mas o errar uma linha, ela vai causar o que eu falei que é o amassamento, né, o dano à lavoura. E as perdas por amassamento, elas são da ordem aí, comumente vai depender muito do tamanho da faixa de aplicação que você está usando e da largura dos pneus da máquina, mas trazer para a realidade da pulverização, nós temos amassamentos aí na ordem de 1,5% a 3%, e errar um guia vai fazer com que você vá aumentando esse amassamento. Toda vez que a gente aumenta o amassamento, é menos dinheiro no bolso do agricultor. Mas quando erra essas linhas, é um desperdício muito grande? Não, vamos falar coisa assim de, não sei, 0,5%, porque assim, ele não vai errar todas as linhas, né? Então, geralmente no talhão ele pode errar. O que é muito comum o operador errar é em manobras, né? Sim. Ele começa o talhão de um lado, na próxima aplicação ele muda o sentido de trabalho, aí as manobras não coincidem os rastros, aí ele cria novos rastros na lavoura, e toda vez que ele vai criando novos rastros, ou que a máquina pode não performar bem, ela perde o rastro, né? Ela vai dar mais amassamento e mais perdas, né? É porque, igual você falou, tem que ter um condutor, e antes do GPS tinha um condutor experiente nisso. Isso. Então, aí por isso que eu perguntei ainda se ia milhares de reais, mas como você falou, não é tanto, né? Não é tanto, mas assim, cada... Hoje em dia fica até melhor com o uso dos kits, os GPS. Cada ponto percentual aí que o cliente deixa de perder, né? Lá na frente, isso vai se somando hectare a hectare, né? E aí milhares de hectares, isso aí chega no fim, a conta é uma conta grande. A conta não bate, né? E será que você poderia explicar um pouco como funciona o piloto automático pra gente? Sim. Antes de continuar? Bom, o piloto automático, ele é um sistema, hoje, basicamente, existe duas formas de fazer piloto automático nas máquinas. Existe o que a gente chama de piloto elétrico e o piloto hidráulico. Esses são os dois modelos de pilotos mais encontrados nas máquinas. O piloto hidráulico, ele vai ser bastante utilizado para máquinas que trabalham em altas velocidades, né? Velocidades acima de 15 km por hora. Nós estamos falando aí de máquinas automotrizes, né? E o piloto elétrico, ele se adapta bem a máquinas que vão operar com menor velocidade, abaixo de 12 km por hora, 9. Basicamente, falando do piloto hidráulico, né, de forma construtiva, ele é um sistema que ele vai ter um bloco hidráulico e ele vai ter uma atuação direta no sistema de direção da máquina. O sistema de direção da máquina é um sistema que a gente chama de hidrostático. Ele tem cilindros hidráulicos que vai movimentar as rodas da máquina. E o piloto automático, ele é um bloco hidráulico que ele é comandado por solenoides, que são válvulas elétricas, que vão receber acionamentos de um módulo eletrônico, que é o módulo do piloto automático. Então, o módulo do piloto automático, por sua vez, recebe o posicionamento da máquina, da antena, e vai entender se a máquina está no lugar certo ou não. Se a máquina estiver fora do lugar certo, né, o módulo de controle vai dar um comando sobre essa válvula elétrica e a válvula elétrica vai habilitar o fluxo de óleo para um cilindro hidráulico que vai movimentar a roda da máquina, levando ela para o lugar correto.
E a Jacto, ela trabalha com os kits, né, do piloto automático? Sim. Sim. Hoje a Jacto trabalha, né, na linha automotriz, ela embarca o piloto hidráulico, que eu comentei com vocês. E na linha tratorizada, de máquinas tratorizadas, a Jacto tanto vende junto com a máquina ou pode embarcar um piloto elétrico em equipamentos de outras marcas, tratores, colhedoras, outras marcas. E qual que é a diferença de um trator que ele já vem com esse sistema e de você comprar o kit e colocar no trator separado? Quando ele vem, comumente, assim, tratores de alta cavalagem, né? Estamos falando aí de tratores de 250 cavalos para cima. Comumente ele vem já com esse sistema de piloto hidráulico, né? O piloto elétrico, ele é mais uma questão, assim, do aftermarket. O que é o aftermarket? A pessoa que compra um trator de menor especificação e depois ele quer fazer um upgrade, né? Então, imagina que você tem lá um carro, né? Você comprou um carro e agora você quer pôr um multimídia nele, né? Quer dar uma incrementada no... Dá uma rebaixa. Comprar aquele Dá uma tablet tonada, que vem num Tesla, aí você pega um tablet e põe num Corolla, num Celta. Então, o piloto elétrico, ele tem essa versatilidade. Explicando um pouquinho de como o piloto elétrico funciona agora também. O piloto elétrico, ele é um motor elétrico, né? Então, ao invés de ter um bloco hidráulico que vai atuar sobre os cilindros hidráulicos da direção, o piloto elétrico, ele é mais versátil quanto à instalação em diversos tipos de veículos, né? Diversos tipos de máquinas. Porque ele é um motor elétrico que ele vai na coluna de direção do equipamento. Então, você remove o volante original do trator, da colhedora, do pulverizador, coloca um motor elétrico e coloca um volante Jacto em cima. E aí o motor elétrico, ele atua direto na coluna de direção, né? Na direção do veículo. Então ele tem uma versatilidade muito grande entre fazer instalações entre diversas marcas e também assim, se eu tenho trator hoje com piloto elétrico, eu vou vender esse trator, eu tiro o piloto elétrico dele para colocar no trator que eu vou comprar próximo. E hoje em dia, você acha que compensa mais comprar um trator que já vem com essas tecnologias ou colocar em um trator que ainda não tem? Você acha mais fácil? Depende muito do cenário, né, do agricultor. Se ele está fazendo um investimento num trator novo, de alta cavalagem, talvez exista uma viabilidade aí dele comprar isso já embarcado, né? Agora, se é um trator que ele já tem, ou se é um trator de menor especificação, ou de baixa cavalagem, geralmente pode ser que esses tratores não tenham de série a opção do piloto automático. E é tanto nos tratores com cabine quanto nos sem cabines também, Isso. né? E dá pra colocar. O piloto elétrico, ele tem uma resistência à umidade, né? Então, ele pode ser embarcado também em tratores sem cabine. Assim, uma tecnologia bem complexa, né? Bem assim. E parece complexo, mas não é tanto, né? cabeça. Mas toda nova tecnologia gera um pouco de desconfiança, né? A gente queria perguntar pra você, nesses seus 15 anos treinando operadores, qual foi a situação mais curiosa ou engraçada que você já viu nessa adaptação do produtor à tecnologia? Acho que a situação mais, assim... eu não digo engraçada, mas eu acho que mais impactante para mim ao longo desses 15 anos aí, dessa jornada que eu tenho na Jacto, foi logo no começo da minha carreira de pós-vendas, que eu era técnico, e eu fui entregar uma máquina e ela tinha piloto automático. Isso nós estamos falando no ano de 2008, mais ou menos. Então já faz um tempo. A Jacto trouxe ao Brasil o primeiro sistema de agricultura. A Jacto foi a primeira empresa brasileira a trazer a agricultura de precisão no Brasil, né? Isso foi no ano de 1999. Nossa. Então em 2008, então a Jacto apresentou no AgriShow o primeiro sistema de piloto automático lá em 1999. Eu me formei em 2004. E aí em 2008 eu estava entregando essa máquina com piloto automático e o operador que eu estava fazendo a entrega, ele não sabia nem ler nem escrever. Então ele estava diante
Se a gente pegar em níveis de proporção, assim, é a mesma coisa que a gente pegar um iPhone hoje e entregar para uma pessoa, acho que nem de 80, talvez de uns 120 anos, que nunca viu aquilo, né? Não vai saber nem o que é. Mas, assim, você falou da complexidade, né? Mas ele foi super bem, ele memorizou os botões que ele tinha que apertar lá e deu tudo certo. E o que mudou de lá pra cá no piloto automático? De lá pra cá, assim, o que mudou muito foi os níveis de precisão, né? Se a gente voltar lá em 2008, por exemplo, a gente basicamente não comercializava quase nada de sinal corrigido no campo. Então, a gente não tinha a questão da repetibilidade nas máquinas, exceto de empresas, né, frotistas de grande porte que tinha lá o sistema de RTK. Então, contextualizando um pouquinho esse cenário dos sinais de correção, a história é o seguinte: você tem hoje, né, basicamente falando assim da Jacto, você tem 3 tipos de sinais de correção, né? Você tem o sinal não corrigido, que ele é gratuito ao agricultor, a máquina vai receber isso no campo lá todo o tempo, sem custo nenhum. Só que o nível de precisão dele é baixo. Ele não é que é baixo dependendo da aplicação que você está querendo utilizar. Você pode utilizar ele, por exemplo, para pulverizar uma pastagem, ele funciona bem, porque a acurácia dele é de 15 a 25 centímetros, né, o nível de precisão dele. Mas se a gente for para uma soja, para um milho, a máquina ela já não consegue repetir o rastro. E aí, com o passar do tempo, né? Então, falando lá de 2008, de cada 10 máquinas que a gente entregava lá no campo, 10 eram com sinal não corrigido, exceto algumas que tinham RTK lá. E hoje esse cenário ele já mudou bastante, né? Hoje, basicamente, de cada 10 máquinas que você entrega no campo com piloto automático, 9 vem com sinal de correção que a gente chama de TerraStar, que oferece esse nível de precisão de 2,5 centímetros que eu comentei para vocês, passada a passada e ano a ano. Então, imagine você plantar uma lavoura esse ano, né? E você voltar no próximo ano e colocar a linha de plantio exatamente sobre o mesmo lugar, mandar a máquina pulverizar, ela passar exatamente sobre o mesmo lugar. E o mais maluco de tudo isso é pensar que você tem deslocamento das placas tectônicas, que a linha não está no mesmo lugar, que ela já mudou de lugar em relação ao ano anterior e a máquina anda exatamente sobre o mesmo lugar. Então, tem algoritmos de correção, né? Então, existe um trabalho gigantesco por trás da questão da correção, né? Que é feito para que as máquinas repitam o rastro exatamente passada a passada, ano a ano. Resumidamente, melhorou muita coisa com a tecnologia, né? E quando vocês entregam as máquinas, os produtores se adaptam bem à tecnologia? Sim, hoje, por mais que a gente tenha o nível de escolaridade no campo, ele melhorou bastante, né? Então, a questão da vinda dos smartphones também foi uma questão que beneficiou bastante. Então, o operador hoje, ele tem muita destreza com os celulares e isso ajudou bastante na questão do desenvolver e do manipular as telas dos displays. Sim, a gente falou do plantio, da colheita e também do manejo, né? Como o sistema sabe que tem um pedaço que precisa de terra ou de adubo e um outro que não precisa? Como precisa mais, como precisa menos? Aí a gente tá entrando num assunto aí mais ou menos do que a gente chama de taxa variável, né? Isso. Exatamente. Então, assim, na verdade, a máquina não sabe, né? Pode ser que ela passe a saber. Vamos dividir um pouquinho os assuntos aí, né? Quando a gente fala de fertilização, hoje, basicamente, o método mais usado para saber que eu tenho que colocar mais ou menos fertilizante em determinada área ou não é a amostragem de solo, né? Então, você vai lá, faz diversas coletas, né, na área, no talhão, faz diversas amostras de solo, carrega isso num software, né, e determina onde você vai colocar mais ou menos fertilizante em função das características lá de fertilidade do solo.
Você pode fazer isso também. Hoje já existem equipamentos, né, que conseguem, né, penetrar ao solo e medir condutividade elétrica, outras coisas que podem retornar ali um mapa de taxa variável para a máquina. Eles são menos comuns hoje em campo ainda, mas é uma tendência, porque ele vai te gerar um mapa em tempo real, né? Você dispensa aquele trabalho de ir ao campo, fazer uma amostragem, levar para um laboratório. Tá aí. Então, não é uma pessoa que faz esse serviço, né? É uma tecnologia. Se essa tecnologia, ela é cara, é caro ter a taxa variável? Não é caro. Hoje, para você embarcar, para a máquina ter a capacidade de fazer taxa variável, não é um investimento grande. Na verdade, você pode ter isso de série na máquina, né? Depende do modelo de comercialização. Não é caro. O método da amostragem, às vezes, ele implica num pouco mais de trabalho no pré-aplicação, né? Que é ir lá fazer a amostragem, gerar um mapa e imputar isso na máquina, né? Uhum. Agora, quando a gente vai para outros tipos de aplicação, por exemplo, hoje já existem sensores que é capaz de ler a tonalidade da planta e identificar se ela precisa de mais ou menos nitrogênio e a máquina responder a isso em tempo real. Isso já existe. E 50 hectares ficaria quanto, mais ou menos? 50 hectares? 50 hectares. Para fazer de taxa variável? Isso. Então, essa é uma... Não, é que essa é uma pergunta, assim, que é difícil de responder, porque, não é precisa, assim... Né? Ela tá uma pergunta bem ampla, né? Então... 50 mil ali você gasta. Se você quiser fazer um investimento bom, se você quiser ver a área da sua lavoura, os 50 mil você tem que investir. Talvez um pouco mais, depende. Bastante. Na verdade, assim, quando a gente fala na agricultura e de máquinas, né? O que a gente sempre busca, assim, é o quanto que a gente pode economizar, né? Uhum. Se a gente falar em linhas se a gente trazer para a realidade do fertilizante, que é um negócio mais palpável quando a gente fala de taxa variável, né? 1 hectare de soja, se você colocar lá, por exemplo, em média, uns 300 a 400 quilos de fertilizante, hoje nós estamos falando aí da ordem de uns R$ 1.500 por hectare, né? Um produtor de 50 hectares de fertilizante, ele gasta em torno de 70 mil, com corretivos pode chegar a 100 mil reais ano, né? Ou até um pouquinho mais. Então, quando a gente fala de taxa variável, a gente sempre está olhando assim, se a máquina tem o recurso da taxa variável, quanto ela pode deixar no bolso do agricultor, porque se ele não tem o recurso, ele gastaria ali, trazendo para o nosso exemplo aí, 100 mil, 100 e algo, a máquina tendo o recurso, quanto que ela vai deixar no bolso do agricultor, né? 10%, 15%, 20%, vai depender muito da realidade de solo dele, né? E do que ele quer fazer. Emendando, já no passado, o GPS comum ele apresentava bastante erros, como entre 3 e 10 metros. E como se reduziu essa margem de erro? Na verdade, assim, no GPS para agricultura embarcada em máquinas, esse erro sempre foi menor, tá? Na casa de 25, 15 a 25 centímetros. Esse erro de 3, 5 metros a gente via muito nos GPS que o pessoal usava para agrimensura, né? Para determinar limites de fazendas. Então, esses GPS apresentam esse erro que é similar ao erro do GPS que está embarcado no nosso carro hoje, né? Uhum. No nosso telefone, por exemplo. Então, no passado, na máquina, no campo, ele sempre foi um pouquinho menor. Só que 15 a 25 centímetros não atendia à necessidade do agricultor, que é repetir o rastro, né? Para repetir o rastro, ele precisa ser menor ainda. Ele tem que estar na casa aí dos 2,5. Uhum. E aí que entra o segredo da precisão, né? Que é o RTK. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Bom, hoje tem duas formas de você ter um nível de precisão tão grande assim, né? De 2,5 centímetros. Você pode ter o RTK ou pode ter o sinal de correção TerraStar, que a Jacto comercializa. Esse é o GNSS?
Não. O GNSS é o sistema como um todo, né? Aí dentro do GNSS você pode receber um sinal de correção não corrigido, gratuito. Você pode receber um sinal de correção TR-Star, C-Pro, que vai te dar uma acurácia de 2,5 centímetros, onde você paga uma anuidade para receber essa correção, né? Por exemplo, lá vai estar contemplado lá o deslocamento das placas tectônicas que eu falei para você, né? E você acha que, assim, desculpa te interromper, quem tem uma fazenda pequena, que não tem muita coisa assim, você acha que eles deveriam adquirir esse RTK? Eu acredito que o sinal de correção, sim, ele tem viabilidade para médias e a pequenas propriedades. Agora deixa eu explanar um pouquinho sobre a estrutura do TerraStar e a estrutura do RTK. Né? Como que uma máquina consegue ter um nível de precisão de 2,5 centímetros em campo, né? Um equipamento que pesa 10, 15 toneladas, de 2,5, um nível de precisão de 2,5 centímetros, né? Quando a gente vai para o TerraStar, acontece que a empresa que fornece o sinal, ela tem bases de correção espalhadas ao longo do continente. Geralmente essas bases de correção, elas estão na costa do continente, né? Em todos os continentes do planeta. E a correção, então, o satélite vai passar um posicionamento para a máquina e para a base. Então, aí você tem uma triangulação entre satélite-máquina, satélite-base e base-máquina. Então, só funciona se tiver o satélite. Não funciona sem o satélite. Não, sem satélite não. Sempre o satélite tem que estar na jogada em qualquer um dos 3 tipos de correção que eu falei para vocês aí. O que acontece no não corrigido lá, que é aquele de menor precisão, é que você tem uma comunicação satélite-máquina só. Você não tem uma base de correção no solo. Então, no TerraStar, você tem as bases, elas estão espalhadas no planeta inteiro, e as máquinas, então, estão enxergando essas bases. Qual a grande vantagem do TerraStar? Que você pode pegar a sua máquina hoje que está trabalhando no estado de São Paulo, levar ela para o Maranhão, levar ela para a África do Sul ou para a Rússia, que você vai ter o nível de precisão de 2,5 centímetros. No RTK, você tem uma precisão de 2,5 centímetros. Só que a base de correção agora, ela está dentro da fazenda. E ela tem uma limitação de distância para encontrar a máquina, geralmente de 15 a 25 quilômetros, a depender da topografia. Então, se a máquina for fugindo do raio da base, o nível de precisão vai caindo e ele pode desaparecer se você estiver muito longe da base. Aí você perde o nível de precisão aí de 2,5. E aí, então, assim, a base de RTK, ela funciona muito bem, assim, para frotistas, né? Que tem um grande número de máquinas, que a sua operação, ela tá bem localizada num único ponto, né? Então, geralmente, usinas de cana-de-açúcar tem base de RTK, né? Mas, assim, a base de RTK, ela nasceu antes do TerraStar. Ela foi a primeira solução para chegar num nível de precisão muito grande. E aí, depois que veio o sinal de correção TerraStar, e com isso, as máquinas ganharam essa versatilidade de movimentação, trabalhar em qualquer lugar. É isso, Jairo. Foi muito bom te receber aqui no nosso podcast Fala aí, Publicitário. Muito bom você ter compartilhado com a gente a sua experiência, a sua profissão, a sua paixão pelo que você faz e principalmente ter feito a gente entender como funciona o piloto automático. É isso, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero ter contribuído aí na desmistificação desse mistério aí do piloto automático, mas não é tão complexo assim. Acho que o grande objetivo é levar a tecnologia para o campo. Acho que a Jacto faz isso, né? Um dos valores da Jacto é o espírito inovador. E levar a tecnologia para o campo de forma simples, que seja de acordo com o propósito do agricultor lá, que é produzir alimento, né? De forma sustentável e da melhor forma possível aí. E para você que nos ouviu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau! Tchau!